E aí, meus anjos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? O assunto de hoje é meteorologia. Meteorologia é uma ciência que vai estudar os fenômenos atmosféricos e as interações destes fenômenos com a superfície. Possibilita identificar e estudar as características do tempo atmosférico, que é tempo momentâneo, tá? São características com condições atmosféricas momentâneas, num determinado período de tempo e num determinado local. Para isso, nós vamos ter alguns parâmetros que vão determinar as condições do tempo, como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, precipitação, vento, nebulosidade, frentes, que podem ser frias ou quentes, e nuvens. Estações meteorológicas são locais que vão coletar e analisar diariamente as informações do tempo atmosférico. Tem que ter um padrão, tá? Obedecer às regras estipuladas pela Organização Mundial Meteorológica. E podem ser de dois tipos, convencional ou automática. Qual a diferença? Na convencional, os instrumentos vão medir os parâmetros, mas vão ser coletados manualmente pelo meteorologista, tá? 4 vezes ao dia. Na automática, esse processo é automatizado e vão ser registrados minuto a minuto e diretamente enviados para a central. Existem instrumentos que vão medir os parâmetros, que a gente vai ver agora. Para medir temperatura, nós temos os termômetros, que tanto podem medir uma temperatura momentânea ou as mínimas e máximas. Temos também o termógrafo, que vai medir e registrar essas temperaturas continuamente, em graus Celsius, tá? Que essa temperatura vai ser medida. O vento, ele é medido pelo anemômetro, que vai verificar, então, a sua velocidade em metros por segundo. E vinculados ao anemômetro, podem ter uma peça parecida com o anemoscópio, que vai medir a direção do vento em graus. Já o anemógrafo vai registrar a velocidade do tempo continuamente. Para medir a pressão atmosférica, existe o barômetro, que vai medir em milímetros de mercúrio. Já o barógrafo vai medir e registrar a pressão, tá? Atmosférica, claro. Para evaporação, existem evaporímetros e tanques evapométricos, que são reservatórios rasos com flutuador preso a um micrômetro, para medir em milímetros o quanto variou a profundidade dessa água, se evaporou muito ou pouco. Para a umidade relativa do ar, nós temos o psicrômetro, que vai medir essa umidade em porcentagem. A gente não pode esquecer, pessoal, que a umidade relativa do ar é a quantidade de vapor de água. Já o higrógrafo, ele vai registrar e medir continuamente. Precipitação pluvial. Para isso existe o pluviômetro, que vai medir em milímetros a quantidade de chuva. É muito importante para informar em regiões que ficam próximos a rios, que podem transbordar. Então, assim, dependendo da quantidade de chuva, tem-se uma noção se ela vai ser ou não perigosa, se pode trazer transtornos, tá? Radiação solar. Para isso, nós temos o piranômetro e o piranógrafo. Ambos vão medir a radiação, mas o piranógrafo, além de medir, registra, tá? Esses dados. Já o heliógrafo, ele vai medir e registrar o período de insolação ao longo do dia em horas. Então, ele consegue determinar qual horário, qual parte do dia ele tem mais insolação ou menos insolação, o que não é bom para a gente. Existem instrumentos que vão medir mais de um parâmetro ao mesmo tempo.
Os balões meteorológicos, eles vão ser equipados com instrumentos variados, tá? E lançados à atmosfera, transmitindo as informações que coletarem lá para centros meteorológicos. Claro que as informações vão depender de quais equipamentos eles estiverem, quais instrumentos, né, eles estiverem equipados. Os radares meteorológicos vão detectar precipitação e nuvens através de ondas eletromagnéticas. Eles se assemelham a um sonar, tá, do morcego. Os satélites meteorológicos são criados pelo homem e lançados ao espaço para orbitar a Terra, coletando informações sobre esses parâmetros que nós já vimos e enviando imagens que vão também ajudar nesses estudos meteorológicos. Eles podem verificar temperaturas locais na atmosfera, continentes e oceanos, medem a umidade relativa do ar, rastreiam movimentos de sol, de nuvens, de massas de ar, captam efeitos da poluição, conseguem ver focos de queimadas e desmatamento de florestas, além também de perceber, observar formação de furacões, tornados e tempestades. Além de observar essas formações, eles determinam a rota e a extensão desses eventos. Então, eles conseguem auxiliar na prevenção de catástrofes causadas por esses eventos, quando tem muitas extensões, quando eles são mais agressivos. A previsão do tempo, ela funciona. A Central de Meteorologia recebe os dados que foram coletados nas estações, tanto automáticas ou convencionais, e vão analisar essas informações em supercomputadores, que vão realizar uma simulação matemática, numérica, tá? E aí, eles conseguem prever intervalos de 24, 42, 48, 72 e 96 horas futuras, tá? Para frente. Também utilizam as imagens que os satélites geram para poder ver as variações do tempo atmosférico. Os dados que eles acham mais importantes, mais relevantes, eles divulgam simplificadamente por boletins meteorológicos, que podem ser televisivos, impressos ou por internet, até por rádio também. Os fatores que influenciam a previsão do tempo. Todos esses parâmetros que nós vimos, porque eles têm relações diretas, eles se interrelacionam. Por exemplo, se a minha temperatura for mais elevada, eu vou ter um aumento de radiação, eu vou ter um aumento de evaporação, e aí uma coisa vai interferindo na outra. As nuvens também influenciam e podem indicar se tem formação de tempestades, podem indicar onde se originam as frentes e se essas frentes são frias ou quentes, além de apontar a intensidade e sentido do vento. Então, elas são extremamente importantes, porque podem prever várias catástrofes, né? Prever e prevenir várias catástrofes. Nós temos os tipos de nuvens. As altas, elas são chamadas assim porque elas se localizam acima dos 6 km de altura. São as cirros cúmulos e cirros estratos. Elas vão ter características próprias e vão indicar fenômenos diferentes. Por exemplo, as cirros, elas indicam aproximação de frente fria. As cirros cúmulos, aproximação de correntes de ventos fortes. Já as estratos, elas vão indicar precipitações de 12 a 24 horas. Já as nuvens médias, elas vão ficar em uma altura entre 2 km e 4, ou 2 km e 7, ou 2 km e 8 km, ou seja, elas ficam acima de 2 km. E são altos estratos e altos cúmulos.
vão indicar altos estratos, precipitações contínuas de chuva ou neve, e as cúmulos, elas não têm a chuva. Nuvens baixas. São baixas porque elas não passam dos 2 km de altura, acontecem mais abaixo. E são as estratos e as estratos cúmulos. As estratos, quando causam precipitações, vão ser chuviscos, que a gente também chama de garoa. Já as estratos cúmulos, que são cinzas, quase sempre escuras, né, que deixam o tempo nublado, ela indica chuva fraca, porém contínua. Nuvens de desenvolvimento vertical são aquelas nuvens que são mais altas do que largas. Elas crescem para cima, tá? Podem chegar até 12 quilômetros de altura. E são nimbus estratos, que quando causam precipitação é de fraca a moderada. As cúmulos, que são mais densas e causam pancadas de chuvas quando elas são grandes. Quando são pequenas, não causam chuvas. E as cúmulos nimbus, que são densas, de grande extensão, então elas podem chegar, né, até 12 quilômetros de altura, e elas indicam tempestade. Tempestade, rajada de vento, relâmpagos e algumas vezes tornados. Bom, algumas utilidades da previsão do tempo são monitorar recursos hídricos para a agricultura e para a pesca, auxiliam, né, tanto na agricultura quanto na pesca. A marinha usa bastante, até porque tem que saber como vai estar o tempo para poder velejar, por exemplo. Aviação também. Atividades de lazer e do dia a dia. Se você quiser programar uma viagem, um feriado, um fim de semana, ou saber se leva um casaco, um guarda-chuva no mesmo dia. E para prevenir catástrofes, que nós já vimos e já falamos bastante. Não vai evitar que as catástrofes aconteçam, mas você pode minimizar aqueles danos. Então, pessoal, nós vimos um pouquinho o que é meteorologia, como que funciona, como é que ocorre a formação desses boletins e as utilidades da previsão do tempo. Ficamos por aqui. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo. Beijo!